Entre várias características que definem uma democracia, uma é das mais básicas para entendermos a diferença entre ela e uma ditadura. Os governantes são escolhidos pelo povo, de tempos em tempos as pessoas votam e elegem seus representantes, de tal sorte que podemos descrever, dentro de uma explanação simplória, o seu antagonista, contrário, diferente, que vem a ser a ditadura, que é antidemocrática, ou seja, seu governo é regido por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular, ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. A população brasileira ficou sem o direito de votar para presidente da República a partir de 1964, só voltando a ter eleições diretas para presidente em 1989. Para muitos, foi na verdade uma ditadura civil-militar, pela participação de apoiadores que eram contrários a reformas de base propostas por João Goulart. A história do Brasil é permeada de autoritarismos. As arbitrariedades se dão desde a chegada dos europeus, homens brancos e cristãos, que impuseram sua cultura e dizimaram, escravizaram índios e trouxeram acorrentados e à força milhões de africanos. Nas primeiras eleições, votavam só a classe alta, masculina e branca. Veio a República e a maioria da população da época, mulheres e analfabetos, foram alijados de participar dos pleitos. Só em 1932, as mulheres puderam votar e os iletrados só teriam efetivação deste direito a partir de 1985 e sua consolidação pela atual Constituição de 1988. Em 132 anos de República, tivemos 38 presidentes. Apenas 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no posto até o final. Foram eles Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no seu primeiro mandato. Quando o assunto é renúncia, isto é, desistir do cargo antes do fim, podemos citar o nosso primeiro rei, Dom Pedro I, o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, em 1945, Jânio Quadros, em 1961, Fernando Collor de Mello, em 1992. Verdade seja dita que no caso de Vargas, em 1945, houve praticamente um golpe de Estado com apoio das Forças Armadas e dos Estados Unidos que o forçaram a renunciar. Já Fernando Collor de Mello renunciou para fugir de um processo de impeachment. Aliás, 4 presidentes sofreram impeachment no Brasil. Fernando Collor, em 1992, Dilma Rousseff, em 2016, Café Filho e Carlos Luiz, em 1955, e Getúlio Vargas escapou de um processo de impeachment, cometendo suicídio em 1954, o único chefe da nação a fazer tal ato extremo. Em 31 de março de 1964, foi deposto o presidente João Goulart, dando início à ditadura civil-militar ou regime militar, pois teve o apoio de parcelas conservadoras e grande parte da elite nacional brasileira, apoiada pelos Estados Unidos, através principalmente de seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, dentro do contexto da Guerra Fria. A hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, que travava contra a União Soviética, havia sido abalada pela Revolução Cubana de 1959. Até 1961, os americanos mantiveram uma relação amigável
com a ilha liderada por Fidel Castro, até que após inúmeras reformas sociais e principalmente a nacionalização de empresas estrangeiras desagradarem o governo de Washington, que após tentativas frustradas de invadir a ilha, começou a impor um isolamento a Cuba, o que fez Fidel Castro se aproximar da União Soviética, levando John Kennedy dos Estados Unidos a decretar o fim das relações diplomáticas com Cuba e dar início ao embargo econômico. Cuba, inclusive, presenciaria o momento mais tenso da Guerra Fria, quando cedeu bases dentro de seu território para mísseis soviéticos, apontado para os Estados Unidos, o que ficou conhecido como a crise dos mísseis, na década de 60. Os americanos sabiam que haviam falhado em Cuba, e quando João Goulart chegou à presidência no Brasil em 61, começou a fazer múltiplas alianças para além dos americanos, passou a ser visto como não aliado aos interesses americanos para a América Latina. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Jango anunciou que faria grandes reformas estruturais no Brasil, as chamadas reformas de base, em 1962. Seria, no pensamento dos apoiadores de Jango, uma ampla reforma agrária, que gerou muita polêmica, reforma educacional, reforma bancária, reforma fiscal, entre outras. João Goulart, dentro de uma perspectiva populista, manteve o apoio das camadas populares por um tempo, mas foi perdendo esse apoio aos poucos, principalmente dentro da classe média e diante de crises econômicas. Dois institutos financiados pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e principalmente o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, comandados por proprietários de grandes corporações e oficiais formados pela Escola Superior de Guerra, ideologicamente ajudaram a difundir um marketing pesado, com filmes patrióticos, entre outros, que foram decisivos para a adesão da classe média para a deposição de Jango. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China,
a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPES fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. O ápice desse movimento foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderada por entidades religiosas, civis e conservadoras, que realizou várias manifestações pelo país em defesa de valores cristãos e contra o que eles chamavam de ameaça comunista. Em 31 de março foi dado o golpe, e em 2 de abril, enquanto os militares marchavam contra o governo, e no dia 2 de abril de 1964, Auro de Moura, senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu o caminho para que a junta militar tomasse o poder no Brasil. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. No dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 e a ditadura militar no Brasil começou a ganhar forma. Durante o período militar, houve a utilização de atos institucionais, que foram normas e decretos com o intuito de impor decisões para garantir a permanência dos militares no poder. Foram 17 atos ao todo, porém o mais conhecido de todos foi o AI-5. Esse ato institucional número 5, que foi publicado no dia 13 de dezembro de 62, assinado pelo presidente Costa e Silva, marcando a fase mais dura do período da ditadura militar no Brasil. Por meio desse ato, o então chefe de Estado e de governo do país adquiriu mais poderes, como demitir e remover juízes, legislar por decreto
e baixar outros atos institucionais complementares, suspender os direitos políticos dos cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. O AI-5 também suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Com isso, jornais oposicionistas ao regime foram censurados, livros e obras de artes foram retirados de circulação e vários artistas e intelectuais se exilaram em outros países com medo de ser preso. Diante do AI-5, uma parte mais radical da esquerda entrou em luta armada contra o regime, especialmente entre 1968 e 1972. Dentro de uma utopia socialista, criando vários movimentos de guerrilhas que, com poucas vitórias ao final, foram em sua maioria mortos, torturados ou exilados pela diferença esmagadora de força diante do poder estatal de repressão. A ditadura militar foi marcada por seu caráter autoritário. Teve ao longo dos 21 anos uma diretriz nacionalista e de oposição ao comunismo, estabelecendo a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição política aos opositores. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. Às 17 horas de 7 de setembro, vamos festejar o Brasil. O Brasil é feito por nós. Economicamente, o país teve um intenso crescimento econômico, industrial e agrícola, principalmente pelos grandes investimentos realizados pelo Estado e empresas estrangeiras, no que ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Por outro lado, houve também grande repressão ao movimento de trabalhadores, o que manteve baixos os salários, pois as possibilidades de reivindicação eram mínimas. Além disso, esse crescimento não possibilitou uma distribuição de renda entre as camadas mais humildes da população. Pelo contrário, durante o período, houve um aumento da concentração de renda nas mãos das elites mais ricas. No campo das artes, se destacaram a música, o teatro, o cinema, entre outros, como ato de resistência, com destaque especial para os festivais de canções transmitidos pelas TVs. Surgiu o que ficaria conhecido pela sigla de MPB, Música Popular Brasileira. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões,
ainda fazem da flor seu mais forte refrão, que acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A partir de 1974 foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979 foi decretada uma anistia aos presos políticos e aos exilados e foi permitido ainda a formação de novos partidos políticos. Com a formação de novos partidos políticos e a partir de 1978, com intensas greves que ocorreram na região do ABC paulista, começou a haver um enfraquecimento do regime que culminaria principalmente em decorrência da realização de inúmeras manifestações de massa nas principais cidades do Brasil, pedindo a realização de eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões de pessoas, essas manifestações ficaram conhecidas por diretas já. Apesar das manifestações do interesse popular nas diretas já, só teríamos eleições diretas em 1989. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte pouco antes de tomar posse levou ao governo o seu vice José Sarney, o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Em 1988, foi criada a atual Constituição do Brasil, que prevê um regime democrático de governo com eleições regulares a cada 4 anos. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de luz, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção de consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor.